Olá galera, eu sou o professor Igor Suga do curso ESAG e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas. Não se engane, não é aula de biologia, sim aula de química. A gente vai ver a particularidade desse assunto que é tratado na biologia sob a ótica da química. Perceba, como é que eu identifico um aminoácido? Um aminoácido é uma estrutura onde eu tenho uma carboxila e uma amina do mesmo composto, né? Lembrando que a carboxila possui uma característica ácida, a amina uma característica básica. Então eu posso falar carboxila ácido, amina base. Tudo bem? Uma coisa interessante também, muita gente não fala, é que esse carbono aqui, ligado diretamente à carboxila, é chamado de carbono alfa. Eu vou escrever aqui para você não se esquecer. Carbono alfa. Na natureza, a gente encontra cerca de 20 aminoácidos naturais. Como é que esses aminoácidos, então, partem dessa estrutura básica? Quando eu tenho a substituição desse grupo R por outros grupos, eu tenho aí os aminoácidos. Por exemplo, se eu troco esse R por um hidrogênio, eu tenho o aminoácido glicina. Glicina é um nome usual, turma, que vem de uma característica do próprio aminoácido. Ele apresenta uma característica, um sabor adocicado. Glicos, do grego, significa doce. Então, tudo que é glice, gluce, adocicado. Trocando, por exemplo, o R por um CH3, uma metila, eu tenho aí o aminoácido alanina. E assim vai. Vou trocando até chegar aos 20 aminoácidos. Tudo bem? Como eu tenho a presença de ácidos e bases na mesma estrutura, eu posso chamar esse composto de um composto anfotérico, ou seja, ele é anfótero, possui ácidos e bases na mesma estrutura, né? Como tem essa característica, no pH fisiológico, que está aí por volta de 7,3, eu posso facilmente ionizar esses dois grupos. A carboxila perde o seu hidrogênio ácido, o próton, tá? Gerando uma carga negativa, um carboxilato. A amina, NH2, pode receber esse próton, gerando uma carga positiva. Nessa condição, eu chamo a estrutura, onde eu tenho cargas positivas e negativas, de zwitterium. Não confundem, turma. Quando eu tenho um composto anfótero, ácido e base na mesma estrutura. Um zwitterium, eu tenho cargas positivas e negativas na mesma estrutura também. Muito bom. Olha só. Eu coloquei aqui para você dois aminoácidos reagindo. Eles podem reagir? Evidente que sim. Qual é o tipo de reação? A carboxila de um aminoácido se liga à amina de outro aminoácido, saindo água. Toda reação que eu tenho essa saída de água, eu também posso chamá-la de reação de condensação, né? Então eu tenho aqui uma reação de condensação entre dois aminoácidos. Olha só, quando eles fazem a reação, uma outra função orgânica aparece. Perceba, eu tenho uma C dupla O, NH, eu tenho uma amida aparecendo aqui. Nessa ligação aqui, os biólogos gostam de chamar de ligação peptídica. Nada mais é que uma ligação amídica também, né? Então perceba, dois aminoácidos reagindo por uma reação de condensação, eu tenho a formação de um peptídeo, nesse caso um dipeptídeo. E se fossem três aminoácidos reagindo? Eu teria um tripeptídeo. Correto? Então, novamente aqui, a ligação apeptídica aparece numa reação de condensação entre dois aminoácidos. Olha só, o que eu posso falar sobre os peptídeos? Alguns peptídeos são interessantes. Por exemplo, a oxitocina. Ela induz o trabalho de parto e também a lactação em gestantes, né? Muito interessante. Outro exemplo de peptídeo, as encefalinas, elas fazem o controle da dor no organismo. O que ela faz? Esse peptídeo se conecta a algumas células do cérebro, reduzindo então a sensibilidade do corpo. E aí eu tenho, consequentemente, a redução da dor. Muito bem. Agora, e se eu tenho um peptídeo de mais de 80 aminoácidos? Com mais de 80 aminoácidos, eu posso chamar esse polipeptídeo de uma proteína. A proteína, turma, tem duas funções básicas. Ela pode ser uma função estrutural, como é o exemplo do colágeno e a queratina, ou então uma função catalisadora.
Lembre-se lá das aulas de química, o que é que um catalisador faz? Ele acelera uma determinada reação. Então, uma enzima também vai acelerar uma determinada reação, né? Qual reação? Uma reação química que ocorre no seu organismo, tá? Uma enzima também eu posso chamar de um polipeptídeo globuloso. Correto? Lembre desse nome aí, globuloso. Ele tem uma forma de globo arredondado, né? Mas vamos lembrar novamente a relação de acelerar um processo químico. O que acontece? Essa enzima ela vai acelerar a reação química pela diminuição da energia de ativação. Se um processo tem uma alta energia de ativação, a enzima faz com que tenha uma reação paralela que ocorre com uma diminuição de energia. E aí o processo ocorre muito mais rapidamente. Lembre-se disso. O que mais que a gente pode falar sobre isso daí? Cada enzima possui um substrato específico. Eu não posso ter uma enzima que quebra, por exemplo, a maltose reagindo com um outro substrato qualquer. Não, ela tem uma especificidade. Isso daí que caracteriza uma enzima e que difere também de catalisadores não biológicos. Eu tenho uma série de especificidades aí. Lembre-se lá da reação enzima-substrato, me dá um complexo enzima-substrato, onde eu tenho a formação de um produto e a enzima é regenerada, podendo novamente fechar um circuito. Tudo bem, turma? Espero que você tenha relembrado esse tópico, visto quais são as particularidades da química dentro do assunto biológico. É isso aí, bons estudos e até mais!